paz do Senhor, meninas! Meu Deus! Gente, eu tô tão feliz. Olha, vocês não têm noção que palavra maravilhosa. Gente, eu confesso que quando eu fui sorteada pra falar sobre ela, sinceramente, eu não gostei. Eu tô falando de verdade. Mas depois que eu fui a fundo dessa palavra, eu estou apaixonada e ainda vou me aprofundar muito mais, porque não deu tempo de aprofundar o quanto eu queria. O tempo foi curto, tá? Essa música de fundo, ó, escuta eu dizer. É linda essa música. Quando tudo deixares no altar. Isso tem a ver muito com essa mulher que nós vamos falar hoje. Gente, nós vamos falar sobre a história de Maria, mãe de Jesus. Aquela que gerou o nosso Pai, o nosso Espírito Santo. Então, assim, eu vou, para não prolongar muito, porque eu tô prolongando muito esse vídeo, eu vou começar lá em Mateus 1:18. A gente vai andar um pouquinho na Bíblia, tá? Vai dar um pouquinho, mas é necessário para poder entender. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, que, estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, isso é antes de serem casados, tá? Eu já vou falando algumas partes. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, assim, gente, Maria, quando ela foi escolhida, ela não era casada ainda com José, certo? Então, assim, pensa, por que Deus escolheu Maria? A gente se pergunta, né? Por que Deus escolheu Maria? Porque Deus viu graça nela. Aqui nós vamos ver mais um pouquinho na frente, né? Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. A gente já vai falar sobre isso. E protegendo ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e se chamará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Tudo isso aconteceu porque se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenar, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz ao seu filho primogênito, pois lhe deu por nome de Jesus. Vamos falar um pouquinho dessa primeira parte, né? Primeira coisa, Maria, ela não era casada. E a gente viu que quando o anjo chegou para Maria, né, dizendo que ela ia conceber um filho, ela teve que assumir um risco muito grande, porque naquela época a mulher que fosse comprovado que ela tinha traído o esposo, né, ela poderia ser apedrejada, praça pública. E Maria, ela só tinha o que ela falava, que ela não tinha homem nenhum, que era o Espírito Santo. José era um homem cheio do Espírito Santo? Era um homem cheio do Espírito Santo. Porém, José temeu aqui, né? Pra gente ver que pra você ver, quando Maria ela recebeu que ela iria gerar o Espírito Santo de Deus, Jesus, nessa hora que o José tinha que estar do lado dela, na verdade, ele ficou com medo. Aqui no versículo fala assim, ó, e intentou deixá-la secretamente. Gente, olha o que essa mulher passou. Ela teve que engravidar, gerar um filho, e não era do José. E piorou, ela não estava casada. Mas assim, Deus sabia da integridade dela, Deus sabia do caráter dessa mulher, e ela foi escolhida por isso. Ela foi escolhida porque ela
não era uma pessoa como as outras, ela é uma pessoa diferente, assim como eu, como você, que somos escolhidos por Deus, sabe? Uma das qualidades de Maria, ela era muito humilde, né? E ela era da cidade de Nazaré. Então eu tô lendo aqui porque eu escrevi algumas coisas. Ela era da cidade de Nazaré, um bairro muito humilde, que hoje em dia era como se fossem as favelas aqui, né? Eu tava estudando sobre isso. E olha onde Deus tirou Maria, do lugar mais simples, né? Do lugar que ninguém daria nada, talvez, assim como eu e você, né? Deus, ele escolhe as coisas pequenas, né? Como diz aqui, ó, Deus escolhe as coisas pequenas para tornar as coisas grandes dele possíveis. Então, assim, gente, ó, eu, você, tá? A Maria, ela foi dada um processo para ela gerar, entendeu? Então, assim, eu faço uma pergunta hoje para mim e para você. O que estamos gerando hoje? O que você tem gerado? Talvez você tenha uma pessoa espiritualizíssima como José, mas que no momento ou outro temeu. E aí seu coração entristeceu, seu coração recuou, ou você continuou firme na promessa como Maria? Maria, ela não desistiu, apesar de José ter deixado ela nesse momento e ter ido perguntar para Deus e ficou com medo, né? Poxa, o que as pessoas vão falar? Vão falar que eu tive alguma relação com Maria antes do casamento, né? É normal, o homem, a gente teme, gente, né? E as pessoas, elas inflamam mesmo a nossa vida. Elas inflamam pra gente perder a bênção. Eu dei graças a Deus que o anjo foi, aí como diz aqui a palavra aqui, ó, o anjo, e tudo isso aconteceu, quer ver, ó? Cadê? José, o anjo apareceu para José e falou: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque nela está gerando o filho, o Espírito Santo. E quando que o anjo foi falar com José? Vocês prestaram bem atenção nisso? Ó. E protegendo ele, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor. Gente, para um pouquinho aqui. Essa parte Deus falou tanto comigo, que assim, Maria, ela continuou firme foco, firme ali no que ela queria, que Deus queria pra ela. Ela continuou no foco, mesmo que José retrocedeu. Ela desistiu? Não. Ela estava enfrentando? Sim. Correu risco? Sim. Mas ela ficou firme na promessa de Deus. É por isso que Deus escolheu ela, porque ela não era uma mulher de voltar atrás, ela não é uma mulher que desistia fácil, entendeu? Por mais que as coisas do lado e as coisas em volta dela não conspiravam para que ela continuasse, ela foi. E aí, quando a gente vai no propósito de Deus, quando a gente faz o que Deus quer, Deus trabalha pela gente. Olha só, gente, isso aqui é só uma confirmação. Você está na obra de Deus, você está fazendo o que Deus está pedindo, você está gerando em oração, seja o que for que você está pedindo em oração, parece difícil, impossível. Gente, era uma loucura o que a Maria estava vivendo. Aos olhos humanos era uma coisa inédita, uma loucura. Mas ela seguiu firme, ela falou, não, Deus está comigo. Eu não tenho o que temer. Então ela não desistiu, gente, ela foi firme e forte na promessa. Ela, por mais que ela pudesse se sentir sozinha, mas ela não desistiu. E aí o que Deus fez? Deus trabalhou a favor dela. Deus foi lá na onde José estava, no sono do José, e falou: não temas, José, porque Maria estava concebendo um filho do Espírito Santo. E aí foi onde o que? Que José, aqui ó, José, ele acreditava que essa história, que Deus ia vir através de uma virgem, sim. José acreditava em milagre? Sim. Mas é quando aconteceu com ele, ele temeu. Entendeu? Então isso muitas das vezes nós acreditamos que Deus faz milagre, nós acreditamos que Deus muda alguém, nós acreditamos que as pessoas são curadas, nós acreditamos que as pessoas podem receber as coisas, mas quando acontece com a gente, ai meu Deus, será que realmente eu vou ser curada? Senhor, será que realmente aquele milagre vai acontecer? O Senhor vai mudar aquele homem, Senhor? Mas pros outros a gente fala, vai que Deus muda. Mas quando acontece com a gente não acredita. Assim como aconteceu com José. Entendeu? E aí eu tô falando bastante aqui. Aí nessa parte aqui,
Deixa eu ver se eu quero falar mais alguma coisa, que é tanta coisa, gente. Ah, uma coisa muito bonita. Só consegue carregar a barriga espiritual, gerar um filho, gerar uma promessa de Deus, a pessoa que é corajosa. Maria foi corajosa. Talvez muitas de nós não seríamos corajosas assim como Maria, mas Deus conhecia o coração de Maria. Deus conhecia que ela achou graça nela e sabia que ela não iria desistir. Ele sabia que ele poderia confiar. E uma das outras coisas que também que me chamou muita atenção foi que Deus sabia que a Maria iria ser uma ótima mãe e uma pessoa que iria instruir o filho. Porque o que mais precisava era uma pessoa que ensinasse os primeiros passos ali de Jesus, né? O caráter, forjasse o caráter de Jesus. E aí eu venho a pergunta para quem já é mãe, né? Porque esse vídeo não vai ficar só aqui, tá? Esse vídeo vai ser compartilhado com outras pessoas também. Como tá sendo o seu ensinamento? Deus, ele tem confiado como ele confiou Maria, o seu filho? Porque os nossos filhos futuro, o meu filho futuro, o seu filho não são seus, são de Deus. Você tem instruído seus filhos realmente o caminho que ele tem que andar? Isso fica uma pergunta para nós, certo? Deus, ele confiou em Maria, o filho dele, porque ele sabia que ela iria ensinar o caminho certo, né? E aí a gente vai mudar só um pouquinho, vai lá para Lucas 1, no versículo 7, porque me chamou um pouquinho a atenção a época que Maria, ela foi, nesse tempo que José deixou, né, a Maria, o anjo orientou ela e mandou ela ir para casa de Isabel. E lá na casa de Isabel estava acontecendo outro milagre. Depois nós vamos, né, aprofundar, mas eu vou falar um pouquinho por cima. Isabel era de uma idade avançada já, né, e o seu esposo Zacarias, e eles pediam um filho para Deus, né? Aí até que tem uma parte aqui, ó, que o anjo diz para Zacarias, fala assim: mas o anjo diz: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e porás o nome de João. Eu vou explicar o porquê eu quero entender, porquê eu quero chegar nessa parte, tá? Aí disse Zacarias: como saberei disso? Pois já sou eu velho, minha mulher avançada de idade. E respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e alegrar-te de novas. Aí, deixa eu ver. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia que estas coisas acontecem. Por enquanto não creste nas minhas palavras, que sou o teu tempo, se não cumprir. Gente, quando a Maria, ela estava passando naquele momento, né, aonde José estava para ver se José acreditava ou não na situação, né? O anjo mandou Maria ir lá para casa de Isabel. Porque aqui entra um outro ensinamento, que nós temos que andar com pessoas que também vivem milagres. Pessoas que vão chegar, que estão no mesmo nível que você, sabe? Aqui ela foi por a Maria e Isabel era parente. Você não precisa muitas vezes ir longe. Mas também você tem que ver com quem você está andando. Aqui o anjo orientou aqui, ó. Orientou que era para Maria ir lá para casa de Isabel. E Maria visita a Isabel. Aí aqui, ó. E aconteceu de ouvir Isabel a saudação de Maria. E a criancinha saltou no ventre dela. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Eu só quero achar a parte aqui que o anjo fala para ela, que eu não marquei nessa parte. Mas enfim, se vocês se aproximarem bastante na história de Isabel, que eu não vou aproximar, resumindo, Maria, ela foi para casa de Isabel, onde também estava sendo concebido o milagre. Elas estavam praticamente no mesmo tempo de gestação.
né? E quando a Maria chega lá na casa de Isabel, Isabel já sabia que ela estava chegando. E aonde que fala aqui que a criança saltou, é que a criança saltou porque sabia que era o Espírito Santo que estava chegando na barriga de Maria. O filho de Isabel sentiu quando Maria entrou e pulou dentro da barriga dela, porque só pula e só acha graça aquele que tem o Espírito Santo. Você sente quando a pessoa tem o Espírito Santo perto de você. Então assim, aqui um outro ensinamento, gente. As coisas estão difíceis. Você às vezes tem um José na sua vida que às vezes no momento mais complicado temeu, e você não tá sozinha. Você tem Deus, você tem o Espírito. Maria tinha o Espírito Santo, mas ela precisava também andar com pessoas que viviam de milagres. E naquele momento ela estava no mesmo nível de Isabel, né? Então eu acho que é isso, gente. Nossa, é tanta coisa, é muita coisa mesmo, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Eu acho que da palavra em si eu dei um resumo aí pra vocês, que eu acho que eu falei demais também, mas eu dei um resumo. Eu vou só dar uma lida aqui e ver se realmente faltou algumas coisas, né? Deus faz coisas inéditas. Essa história de Maria nunca mais aconteceu com ninguém. Nunca mais ninguém concebeu um filho do Espírito Santo, porque Deus ele faz coisas inéditas, né? E que hoje nós possamos viver as coisas inéditas para Deus, que hoje nós possamos continuar gerando, né? Que eu, você, que nós possamos não desistir do processo, não pular o processo, mas que essa gestação, né, que ela venha se cumprir, que essa gestação a gente consiga chegar até o final dessa gestação acreditando e crendo em Deus, né? Essa gestação seja na vida familiar, na vida profissional, na vida espiritual, entendeu? Que você não deixe de orar e não deixe de semear todos os dias, porque a gestação é como a gente, eu tenho um exemplo assim, né? Você tá orando por algo. É igual uma mãe. Vamos dar um exemplo de uma mãe, que nós estamos falando de mãe hoje. Você não precisa ver o seu filho para você amar. Você já sente ele dentro de você. É assim que é as coisas de Deus. Eu não estou vendo ainda a promessa. Eu ainda não estou vendo a promessa, mas eu já amo a minha promessa. Eu já sinto a minha promessa. As nossas promessas têm que ser igual uma gestação. Eu sinto, não vejo. Né? Agora em dia você consegue ver, né, por ultrassom, mas antigamente você não podia ver. Então assim, eu sinto, mas eu não vejo, mas eu tô ali crendo na promessa. A mãe tem que guardar o filho, né, porque ele é sensível, né, tem que tomar todo cuidado, e assim no que nós estamos gerando em Deus tem que tomar todo cuidado. Então assim, não importa o tempo que você está buscando a Deus, entendeu? O importa é que vai acontecer. Porque se você começou a gerar, esse filho vai nascer. Se você começou a gerar, você tá cuidando, você tá gerando, esse filho ele vai nascer. Entendeu? Então assim, sinta, ore e espere em Deus, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, tem uma coisa muito importante também, tá? Maria, olha outra coisa que Maria foi escolhida. A Maria literalmente tinha o rei na barriga, né? No dizer popular.